Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia da nossa segunda webinar sobre o sistema, uma parceria entre as regionais de São Miguel do Oeste e Brusque. Sou Débora, coordenadora do marketing do CREA Júnior Santa Catarina, regional de São Miguel do Oeste. Boa noite, galera. Eu sou Amanda, coordenadora do time de projetos da Regional de São Miguel do Oeste também. Boa noite, galera. Eu sou coordenadora do CREA Júnior de Brusque. Eu sou a Camila. E é com enorme satisfação que damos início a mais uma palestra sobre o sistema. Durante essa semana já tivemos 2 lives sobre o CREA e CREA Júnior, com Fé e CREDCREA, que ficaram gravadas no YouTube, e hoje temos sobre entidades de classe. Nesse terceiro e último dia de palestra, teremos um momento enriquecedor com o Valdir Pedro Schneider, engenheiro agrimensor, também coordenador do CDBR Brasil e CDER Santa Catarina, segundo secretário-diretor do CREA-SC e também faz parte da Câmara Especializada de Agrimensura pela Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Videira, a área VIT. Lembrando que essa palestra contará com certificação, o link do formulário será postado nos comentários, e para aqueles que não conseguirem assistir ao vivo, o formulário será disponível por 24 horas, então aproveitem. E lembrando também que, para finalizar a nossa webinar, a gente vai ter um treinamento sobre a RT Júnior, que vai ser uma simulação de anotação de responsabilidade técnica, totalmente gratuito amanhã, sexta-feira, às 7 horas, com o nosso coordenador estadual, Tom Nicolas. A inscrição vai estar na nossa bio do nosso Instagram, @CREAJuniorSMO. E agradeço a todos que estão aqui presentes, nos assistindo e acompanhando a nossa webinar. E agora eu passo a palavra para o nosso palestrante, Valdir. Bom, primeiramente eu gostaria de dar uma boa noite a todos e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui dialogando com vocês e tentando passar as informações pertinentes ao nosso sistema Confia e CREA e também às nossas entidades de classe. Todas vocês se apresentaram. Eu gostaria também de fazer, além do breve relato que foi feito sobre o engenheiro Valdir Pedro Schneider, nós também tivemos a grata satisfação de atuarmos no corpo docente da UNOESC, campus de Videira, e eu fui professor lá por 29 anos, e a gente ministrou várias disciplinas na área da engenharia e também nas outras áreas. Eu me recordo que eu fui professor de topografia, como a minha graduação é a engenharia de agrimensura, e eu tenho um mestrado também em engenharia civil. Nós ministramos aula na engenharia elétrica, na engenharia civil, também na engenharia sanitária e ambiental de Videira, na arquitetura de Videira também, e também nos cursos de geografia, sempre com a área de atuação na mesma área que nós somos formados, que é na área da engenharia. Também exercemos algumas funções no CREA, e aqui quando a gente entra no sistema, me desculpe, isso vou usar um termo, vira uma cachaça, a gente não consegue mais sair dessa atividade, e nós nos doamos espontaneamente para uma situação que nos dedicamos para o sistema Confia e CREA. E é com muito orgulho, com muita satisfação que a gente sempre está trabalhando. E quando nós conversamos com vocês, acadêmicos, eu me reporto ao meu tempo de acadêmico e, olha, os bons tempos que ficaram lá para trás e que nós hoje temos na lembrança, e boas lembranças, tá? Então, hoje eu fui convidado para ministrar aqui um conteúdo que é sobre as entidades de classe. E quando a gente fala em entidades de classe, você sabe que a sociedade se organiza também em associações, né? E eu sempre faço uma preliminar que as nossas entidades e aquelas que estão vinculadas ao sistema Confia e CREA
elas têm duas linhas de atuação. Nós podemos analisar sobre duas óticas. E a primeira eu sempre relato e venho informar que a real importância de uma entidade de classe, no caso as nossas, é também aquela participação que nós temos enquanto engenheiros, enquanto temos a profissão na área de engenharia, agronomia e geociência, nós exercemos na comunidade que nós estamos inseridos, tá? Qual seja essa importância? Participando de comitês e de conselhos e participando ativamente no desenvolvimento sociocultural e o desenvolvimento também dos nossos municípios, da nossa região e por que não dizer, do nosso estado e também do nosso país, tá? Mas quando nós vamos para a segunda ótica, e é nesse ponto que eu vou me ater hoje a apresentação com vocês, que é a importância do jovem. Eu vou reportar a vocês que estão saindo da universidade e logo a seguir serão os profissionais que exercerão as suas profissões, né? E a gente, enquanto acadêmico, nós procuramos sempre nos dotar de conhecimento, de técnicas, afinal, da nossa capacitação intelectual de conhecimento para exercermos a nossa profissão. E a gente não conhece as situações, as questões do sistema que nós necessitamos para exercer a nossa profissão. Nós não podemos exercer a profissão de engenheiro, e nem de agrônomo, e nem da geociência, se nós não estivermos registrados num sistema profissional. E o nosso sistema é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tá? Então, indo nessa linha, já foi citado aí que eu faço parte, eu sou coordenador estadual do Colégio de Entidades Regionais e também coordenador do Colégio Nacional de Entidades Regionais. Tá? E a partir de agora, até eu peço a permissão para vocês, que eu vou fazer uma apresentação para vocês entenderem todo a nossa relação enquanto profissional com o sistema. E, por que não dizer, vocês hoje estão bem dentro do sistema através do CREA Júnior. No nosso tempo, nós não tínhamos informação enquanto estávamos cursando ou estávamos no banco acadêmico, tá? Então, eu vou pedir ajuda, quem sabe se eu não conseguir, eu peço ajuda para vocês, tá? E também quero deixar bem claro que se vocês tiverem a intenção de interromper, fazer alguma pergunta, fiquem completamente à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Então... Estão vendo? Sim, perfeito, Valdir. Tá. Bom, aqui eu tenho primeiro, eu já citei que nós pertencemos a um colégio, a um conselho profissional para exercermos a nossa profissão, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? E aqui dentro dessa sistemática nós temos o CEDER. O que significa o CEDER? O CEDER é um colégio de entidades regionais de Santa Catarina e é um órgão consultivo da diretoria do CREA. O que quer dizer? Nós somos um órgão integrado na estrutura do sistema, do CREA de Santa Catarina. Em sendo órgão consultivo, nós não temos o poder de ser deliberativos, nós deliberarmos algumas questões, mas a gente tem
a autonomia de ser a voz das entidades de classe dentro do sistema, ou seja, transferir, dialogar com o CREA em todas as questões das nossas associações ou entidades regionais que estão devidamente registradas no CREA. E aqui o CEDER, ele congrega as entidades de classe que estão registradas no sistema, tá? Se nós podemos ter várias situações aí de entidades e que tem uma atuação na comunidade, pode ter entidades que eu faço uma relação, uma associação com a associação, tá? Nós podemos ter uma associação de bairro, podemos ter uma associação comunitária, mas a nossa são chamadas de entidades regionais, também conhecidas como associações de classe, tá? E elas têm que estar devidamente registradas no CREA, e é a nossa situação que nós temos. Então, eu vou relatar para vocês agora a estrutura do CEDER. Como eu citei, o colégio ele está dentro da estrutura do CREA e ele está ligado diretamente à diretoria. Eu, no momento, até tenho uma função quase que dupla, né? Porque eu faço parte da diretoria do CREA, eu estou como segundo secretário da diretoria atual, o CREA muda de diretoria todo ano, e também estou na coordenação do Colégio de Entidades Regionais. O Colégio de Entidades Regionais, ele é um colegiado que ele é eleito, e ele é eleito, tem uma eleição pelas entidades de classe. Mas vamos formar de uma forma em geral. Dentro do colegiado, nós temos a coordenação estadual, tá? E no momento nós estamos ocupando essa coordenação estadual, e eu necessariamente tenho que pertencer a uma entidade registrada, e eu sou associado da Área VID, Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Videira, tá? De Videira, e esse associativismo, ou estar sócio da Área VID, me dá a condição de participar no sistema. Se eu não fosse sócio associado, eu não poderia estar no sistema, nem como coordenador e nem como conselheiro, tá? Depois vocês vão entender. E nós temos aí, eu vou citar rapidamente os 8, depois eu vou mostrar estrategicamente como é que está dividida essas entidades de classe. Nós temos aí as coordenações macro-regional. Também a coordenadoria do CEDER, ela é dividida em 8 macro-regiões, tá? Nós dividimos o colegiado em 8 macro-regiões. A primeira macro-região, e que está só no organograma, não que é a primeira, mas falando de ordem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, desculpe, Litoral Norte, tá? Depois eu vou falar de cada região. O Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis, o sul do estado, Planalto Serrano, o Planalto Norte, o Vale do Rio do Peixe, e aqui, por último, está a Oeste. Vocês estão inseridos aqui, São Miguel do Oeste e Chapecó está inserido aqui nessa macro-região do Oeste. Tá? E nós vamos... Aqui nós temos geograficamente distribuído as macro-regiões. E eu vou começar justamente pelo Oeste, depois nós vamos abrir. Vocês vejam aqui, ó, essa região aqui, ó, é a macro-região do Oeste, que faz parte do colegiado. E nessa macro-região, nós temos 5 inspetorias aqui que abrangem essa macro-região, porque o CREA é dividido, a sua estrutura administrativa é dividida em inspetorias. Não sei se vocês têm o conhecimento dessa estrutura, mas nós temos a inspetoria de São Miguel do Oeste, temos a inspetoria de São Lourenço do Oeste, temos a inspetoria de Xanxerê, temos a inspetoria de Chapecó e temos a inspetoria de Concórdia. E nesse aqui também nós temos o escritório de Palmitos. Vocês vejam,
dentro dessa macro-região, nós vamos trabalhar depois as entidades que estão inseridas nessa macro-região. Vamos para outra macro-região, é a macro-região que nós pertencemos, e que é a macro-região do Vale do Rio do Peixe, que está aqui, a Vale do Rio do Peixe, que ela é abrangida por tem abrangência em 3 inspetorias: Videira, Caçador e Joaçaba. Também temos aqui o escritório de Campos Novos. Daí eu vou para o Planalto Norte. Planalto Norte, nós temos a inspetoria de Rio Negrinho e também a inspetoria de Canoinhas. Só que da de Rio Negrinho nós temos os escritórios de Mafra e de São Bento do Sul. E aqui na inspetoria de Canoinhas nós temos o escritório de Porto União. Nós vamos mais abaixo, ali descendo a Serra Dona Francisca, daí nós temos o Litoral Norte, tá? O Litoral Norte, que abrange a inspetoria de Joinville e a inspetoria de Jaraguá do Sul. Aí nós vamos para o Médio Vale do Itajaí, ou a macro-região do Vale do Itajaí, que é essa macro-região aqui, que eu estou mostrando aqui. E nós temos aqui as inspetorias de Itajaí, Brusque, Blumenau e Rio do Sul. E também temos aqui um escritório de Timbó. Então, essa é a macro-região do Vale do Itajaí. Aqui nós vamos para o Vale, para a Grande Florianópolis, desculpe. A Grande Florianópolis abrange a sede do CREA e também abrange o escritório de São José, tá? E a sede da Inspetoria de Florianópolis. Aí nós vamos para o sul do estado. O sul do estado é essa região aqui, bem no extremo sul, lá em Araranguá, Criciúma, tem as inspetorias de Araranguá, Criciúma e Tubarão, tá? E aqui, nessa macro-região, não, aqui nós não temos nenhum escritório, tá? Aqui nós vamos para o Planalto Serrano, e daí encerra as 8 macro-regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a macro-região do Planalto Norte. Planalto Serrano, desculpe, que é a região de lá, abrange a inspetoria de Lages, São Joaquim e Curitibanos. Tá? Então, dentro de cada, eu vou deixar de vocês, por último, vamos aqui para o Planalto Norte. Opa, não consigo abrir esse arquivo. Bom, ele não está abrindo, acho que deve ter dado um bug aqui, eu não consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir algum, que foi feito, não. Mas eu vou explicar então em cada macro-região, vou dizer o número de entidades que tem, e cada entidade, cada macro-região dessa, como eu citei antes, tem um coordenador macro-regional e um coordenador um macro-regional titular e um adjunto. O que esses coordenadores tratam? Eles levam as demandas das macro-regiões para o colegiado estadual. Eu acho que vocês devem ter a mesma situação nas coordenadorias do CREA Júnior, né? Um comparativo. Vocês têm as coordenadorias acadêmicas regionais, que quando vocês tratam das reuniões de vocês levam para a coordenadoria acadêmica estadual, né? Então, nós temos aqui, na região aqui do Planalto Norte, nós temos 4 entidades de classe, tá? Eu ia citar todas, mas eu não me lembro dos nomes delas. Aqui nós temos 4, aqui no Litoral Norte temos 4 entidades também, aqui no Vale do Itajaí nós temos mais 4 entidades registradas, na Grande Florianópolis nós temos 10 entidades registradas, no sul do estado nós temos 8 entidades registradas, no Vale, no Planalto Serrano nós temos 3 entidades registradas, no Vale do Rio do Peixe, hoje nós contamos com 7 entidades aqui,
E aqui eu vou falar das entidades da região de vocês. Vocês têm 8 entidades de classe que têm... São Miguel do Oeste, nós temos 2 entidades registradas, que é a Agroec e a Senar, tá? De repente vocês até tenham ouvido esse comentário. Xanxerê, nós temos 2 entidades também, tá? Que 2 entidades, uma é o CA e a outra me fugiu, é a de agronomia lá de Xanxerê, do Alto do Vale do Irani. E também de Concórdia, nós temos 2 entidades, que é a ECOM. A ECOM é uma entidade mista, e também temos a Agrocom, que é uma entidade única, assim, de uma modalidade única. E temos, depois em Chapecó, mais 2 entidades. Vocês percebam que cada inspetoria aqui, com exceção de São Lourenço do Oeste, que não tem nenhuma, vocês têm 2 entidades em cada inspetoria ou na macro-região. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para você participar de funções dentro do sistema, você tem que estar associado a uma entidade de classe, tá? Senão você não... nós, enquanto profissionais, nós contribuímos e exercemos a profissão como profissional. Nós fazemos as nossas ART, e tudo, mas nós não, de repente, não estamos associados a uma entidade. Então, nós ficamos restritos à nossa atividade profissional, tá? Mas isso pode ser uma opção, uma vontade, ninguém é obrigado a entrar numa entidade, mas tem as vantagens de pertencer a uma entidade de classe, porque você está sempre informado, podendo ser conselheiro, e aqui eu vou dar... Cada entidade dessa que tem no sistema, e nós temos 48 entidades, nós temos um representante ou mais representantes, porque é conforme o seu número de associados, você tem a autonomia e tem a legislação para eleger um conselheiro que vai representar nas plenárias do CREA, tá? Eu sou conselheiro pela área eleito dentro da área vida e represento a minha entidade no conselho, tá? E aí vai todas essas situações. E o nosso plenário, e aqui que eu relato a importância do nosso sistema, que dentre essas 48 entidades, nós temos na composição do plenário. Plenário hoje é o órgão máximo dentro da estrutura do CREA, porque nós temos a diretoria, temos as câmaras especializadas e temos a plenária. A plenária é que é deliberativa, quem decide é a plenária. Às vezes o próprio presidente pode ter a autonomia de fazer um projeto, mas ele tem que ter a homologação e a decisão da plenária. E nessa composição, nós somos, hoje, o CREA Santa Catarina, ele tem 94 conselheiros, atualmente. O ano que vem vai ter 96. E desses 94 conselheiros do ano de 2021, nós temos 72 conselheiros eleitos pelas entidades de classe e 22 que são os representantes das instituições de ensino. Vocês começam a perceber a relação da importância das entidades e das instituições de ensino dentro do sistema, tá? A composição do órgão deliberativo e o fórum máximo do sistema, do CREA Santa Catarina, é pelas entidades de classe, também pelas instituições de ensino. E é aí que passa toda a nossa profissão, né, gente? Porque vocês saem do mundo acadêmico, caem no mundo real, que é o mundo das nossas profissões, e aí nós vamos exercer a nossa profissão integrado num sistema como o FIA-CREA. Também queria dizer que nós temos uma lei, a lei maior das entidades de classe, do sistema com o FIA-CREA, que é a Lei 5194,
e em mais de 20 artigos nós temos citado as entidades de classe. Inclusive essa de um artigo que delibera sobre a eleição ou a participação de um conselheiro, tá? E nesses 20 artigos, mais de 20 artigos, estão todas as regras, as condições das entidades de classe, assim como tem das instituições de ensino também, tá? Então, é um conjunto que decide toda essa sistemática. Mas volto a falar para vocês, a real existência de uma entidade de classe, além da participação no sistema, é nós participarmos nas entidades de classe, enquanto profissionais, enquanto pessoa, para nós termos, e vocês podem ter certeza que dentro, participando de uma entidade de classe, vocês têm um crescimento profissional, um crescimento pessoal, sobre todos os aspectos. E também, falo por experiência própria, que um profissional que participa de uma entidade de classe, ele tem uma visibilidade no município, na comunidade, ou nos órgãos, ou nas instituições, porque ele está participando de um ente organizado e que representa um segmento que é os nossos profissionais, tá? Fora, também queria dizer que entidades de classe, nós temos 5 entidades de classe em Santa Catarina que foram fundadas e criadas antes do CREA. Então, são as chamadas entidades precursoras, tá? E essas entidades precursoras, elas tiveram a sua fundação antes do próprio CREA Santa Catarina. Nós temos 5, que é a ACE, Associação Catarinense de Engenheiros, a IANV de Blumenau, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Blumenau. Também temos a ACEA, lá de Criciúma, que também é precursora. Temos o CAJ, que é o Clube de Engenharia de Joinville, que também é precursora. E agora está me fugindo uma quinta, a CE, a CIAMB, me fugiu o nome de uma quinta aí que não estou me recordando, mas são 5 entidades precursoras que nasceram antes do CREA. Então, elas têm a sua devida importância, por isso que elas estão na legislação, na nossa legislação maior. A nossa lei maior do sistema, ela foi criada em 1966. Você veja, hoje a gente vem fazendo atualizações, emendas através de projetos de lei, mas continua a nossa lei maior sendo essa aqui. Uma regra geral, agora eu vou falar um pouquinho do sistema nacional. Quem representa as entidades, ou que é um órgão consultivo do CONFEA, o que é o CONFEA? O CONFEA é o Conselho Regional, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Até 2011 nós tínhamos arquitetura, também era da arquitetura. Daí, quando a saída dos arquitetos, nós ficamos só com a engenharia e a agronomia. E hoje os técnicos também industriais saíram também do sistema. Até essa parte do conselho, o conselho é responsável por regulamentar as profissões. Os CREAs são responsáveis por fiscalizar. Aliás, nós pertencemos a um conselho, temos que ser registrados a um conselho, e o conselho nos fiscaliza o exercício profissional. Às vezes há uma situação que nós temos a imagem vislumbramos a figura, que o CREA fiscaliza também, vamos dizer, obra. Ele não fiscaliza a qualidade da obra, ele fiscaliza se a obra tem um profissional responsável, para evitar aí a atuação dos leigos. E dentro desse conceito geral, nós temos as entidades nacionais, que são as federações. O que as federações pegam? Elas pegam as regionais
formam um conjunto nacional e representam lá no Confea as entidades nacionais. E também os conselheiros federais, para serem eleitos, têm que pertencer a uma entidade de classe, uma entidade de classe. Aí o que acontece? Nós temos hoje no Confea 18 conselheiros federais. Até agora, recentemente, nós elegemos aqui o conselheiro federal por Santa Catarina, que ficou na modalidade da engenharia elétrica. Tá? Outra situação que nós temos também nas entidades regionais é que elas podem ser de uma modalidade única. Por exemplo, a Agroec aí de São Miguel do Oeste, ela é uma associação de engenheiros agrônomos, tá? Só tem agrônomos. Agora, se você pegar a Área Vida é uma associação de engenheiros e arquitetos e tem todas as modalidades. Assim como nós temos associações de engenheiros eletricistas, de agrônomos, de engenheiros ambientais e todas essas situações. E a nível nacional, nós formamos o Colégio Nacional de entidades regionais, que é o CDR-BR. Mas eu não vou me ater muito a isso, porque não é um colegiado que tem legitimidade. Nós formamos esse colegiado através de uma iniciativa aqui de Santa Catarina, do CEDER Santa Catarina, para nós termos a oportunidade de levarmos as demandas das associações regionais para o Confea e debatermos com o CEDEM, que é as entidades nacionais. Então, nesse conjunto que nós temos, tem que haver uma interatividade para ver as suas legitimidades. O CEDER tem legitimidade nos CREAs regionais, o CEDEM tem legitimidade no Conselho Federal, no Confea. E esse nosso colegiado, e nós conseguimos um projeto de lei pelo Confea, que é chamada resolução, que nós temos a oportunidade de reunir todos os coordenadores estaduais no encontro de líderes e representantes do sistema Confea e CREA, que acontece sempre em fevereiro, em Brasília, e também na Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, na SOEA. Então, nós temos essa oportunidade, é uma conquista dos coordenadores para ter essa oportunidade. Mas eu diria que a nossa principal função dentro do sistema é valorizarmos os nossos profissionais, valorizarmos os nossos associados, que eles tenham condições também, aí as entidades de classe oferecem cursos de capacitação, eventos na área técnica da sua modalidade ou numa modalidade geral, genérica, que aconteça. Por exemplo, agora nós vamos fazer agora no encontro de presidentes que nós vamos ter agora, dia 3 de dezembro, nós vamos fazer ou realizar, melhor falando, uma palestra sobre empreendedorismo e inovação na área da engenharia. Tá? Então, a gente trabalha com todas essas hipóteses. Falei bastante, eu gostaria até que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. A Bárbara colocou aqui no chat, ela perguntou, como posso fazer para me associar a uma entidade de classe? Importante, como é que eu saio aqui dessa tela aqui? Desculpe, eu quero tirar a apresentação, ele não tem mais. Acho que se der um ESC, ele sai. Sai? Não saiu. Acho que só para de compartilhar. Parou. A pergunta dela é como é que se faz para ser associado. Bom, cada entidade ela tem um estatuto, né? Então, ela tem as várias modalidades de associado. Eu vou usar a minha entidade para exemplificar. Nós temos na nossa entidade os chamados sócios ativos.
E como a entidade é da área de engenharia, é permitido para todo o engenheiro que tem CREA, pode estar engenheiro agrônomo, quando ele toda a área de engenharia ou geociências também. Ele pode se associar. Nós temos uma modalidade também, que é a modalidade de sócios honorários. O que é um sócio honorário? É aquele que, por um determinado tempo, ficou associado, prestou relevantes serviços para a associação, para a comunidade, para o município, para o próprio sistema, como o CREA, ele pode estar associado também. E nós temos na nossa entidade a modalidade associado acadêmico. Nós podemos, um acadêmico pode ser associado à área VID, só que ele não participa, ele não pode ser votado e nem votar. Então, ele não tem direito a voto e nem ser votado, mas ele tem direito à voz. Ele pode participar das decisões, dando opinião e tal. Para ser associado, basta um convite ou uma vontade do próprio profissional se integrar a uma entidade de classe. Eu diria que você teria a opção, e a melhor opção é a opção regional. Nós temos as entidades que são de caráter estadual. Tá? Eu citei a CE, a CE é a Associação Catarinense de Engenheiros. Então, pode ser associado de qualquer parte do estado, ou de fora também, não tem problema, desde que seja engenheiro. Então, normalmente, quando a gente sai, até nós temos feito, enquanto sistema, eu fui diretor regional da Inspetoria de Videira, nós realizávamos as palestras institucionais nos acadêmicos que estavam se formando. E aí a gente sempre relatava a importância de estar, o recém-formado, do egresso da universidade, já participar de uma entidade. Porque daí você passa a ter o direito de participar do sistema, ser conselheiro, participar de diretoria, tá? Da diretoria da entidade, e ascender todas as funções que tem das entidades. Aqui em Brusque a gente tem o SEAB, é isso? SEAB, Brusque é o SEAB. É o Clube de Engenharia e Arquitetura de Brusque, né? É isso mesmo. Aí, no momento que você formar, procura a entidade, ou a entidade também. Nós temos um site, que você tem lá o site disponível, tem um formulário que o engenheiro preenche, e ele pode estar disponibilizando o seu nome para ser associado. E as entidades, nesse ponto, até agradecem. Às vezes a gente tem uma dificuldade de comunicação, de levar para os novos, assim como os profissionais de uma forma em geral. Se você for ver, hoje nós temos, acho, próximo de 60 mil profissionais no CREA Santa Catarina, e nós temos associado em torno de 15 mil profissionais. Então, falta uma boa parcela aí de profissionais para estar associado a uma entidade de classe. Mais alguma dúvida? Eu diria que é muito, mas muito importante, volto a frisar, para ter uma visibilidade até enquanto profissional, a gente ter uma visibilidade no município, porque nós participamos das decisões também dos municípios, das regiões, e aí você está no mercado de trabalho, você está desenvolvendo uma atividade. Agora, também temos que ressaltar o seguinte, né? Se você não se sente de uma forma agradável de participar de uma entidade, às vezes é melhor até não participar, porque você tem que participar. A entidade tem que ter várias questões. Não é só aquela questão da relação do sistema ou com a comunidade. Nós temos que ter o relacionamento interpessoal dos próprios associados. E quando você vai numa reunião,
tem que estar ali de uma forma agradável, que você se sinta bem, que você sinta vontade de estar lá presente. E isso é muito bom. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat, está escrito assim, foi da Alica. Qual a importância das entidades de classe para os universitários e para o sistema? Bom, para os universitários, eu diria que nós devemos, enquanto acadêmicos, e é o caso de vocês, hoje vocês têm uma grande vantagem, que tem o CREA Júnior, e se eu não me recordo, o CREA Júnior, eu estava em Brasília semana passada, e está passando uma alteração da nossa Lei 5194, que o CREA Júnior vai passar a integrar o sistema, tá? É ainda um projeto de lei. Mas enquanto nós participamos do CREA Júnior, vocês têm esse relacionamento enquanto acadêmico, e enquanto um intercâmbio de conhecimento, tá? Enquanto você está ainda se formando como profissional, tá? Depois de formado, a importância da participação numa entidade, primeira é aquela situação que eu comentei, e sempre gosto de frisar, que você, como profissional, você participa de um conselho de saneamento, você participa de um conselho de mobilidade urbana, você participa de um comitê de uma bacia hidrográfica, você participa de um conselho municipal do plano diretor, e várias situações. O que é? É a entidade apresentando seus associados para contribuir com o município, ou com a região, ou com determinada entidade, instituição. E a importância de você estar associado é essa relação que você pode criar com o sistema profissional. E uma das importâncias, você não pode ser conselheiro se você não for associado a uma entidade, você é um profissional, e ninguém tira o direito, isso é um direito que você adquiriu pela busca do conhecimento, e também, mas você não pode ser conselheiro, você não pode participar das decisões do CREA, do sistema como um todo, e a gente participando primeiro no seu município, depois participa a nível estadual, que é o CREA regional, o CREA. Quando a gente fala em CREA regional, é porque é o CREA do estado de Santa Catarina. O sistema é dividido em CREAs regionais e o CONFEA, que é o Conselho Federal, tá? Então, você participa das decisões do CREA, você participa dos projetos que são desenvolvidos, você tem todo aquele conhecimento com as instituições de ensino. Por exemplo, como que você vai exercer uma profissão? Vocês são de que área? Desculpe, vocês são de que área da engenharia? Engenharia civil? Eu sou de engenharia mecânica. Engenharia mecânica. E eu e a Débora estamos cursando engenharia química. Engenharia química, tá? Nós temos a Câmara Especializada de Química, assim como temos a Câmara Especializada de Engenharia Mecânica. Mas todas os profissionais, eles têm a participação do exemplo. Hoje nós estamos elaborando a chamada tabela TOS. O que é a tabela TOS? Aquele conhecimento que você adquiriu no seu currículo, na sua grade de conhecimento, que vai te dar direito a você ter algumas atribuições, tá? Então, aí nós temos essa situação que a tua participação é importante nessa área. E a outra participação é aquela da visibilidade, da importância de uma integração, de uma interatividade profissional, intelectual e de todos os aspectos lá na entidade de classe. Fico à vontade, pode. Tem mais duas perguntas aqui. A primeira é: de que forma o CREA Júnior pode contribuir com essas entidades? Bom, até quando nós comentamos com o Tom,
e foi um pedido até das coordenadorias acadêmicas, é que nós, na verdade, o sistema pode contribuir muito mais para os acadêmicos, mas eu acho que tem que haver uma reciprocidade, uma parceria. E em parceria, os dois têm que ter uma certa relação que, não vou dizer que saiam ganhando, mas que saiam satisfeitos. E uma das situações que nós temos comentado, e nós, em Videira, nós normalmente fazemos, no colegiado porque cada inspetoria tem um colegiado, tem um diretor regional e tem um colegiado de inspetores. O colegiado de inspetor, ele faz as análises dos processos para a fundamentação, para as deliberações aqui pelas câmaras. O que acontece? Em cada reunião da inspetoria, é muito importante nós convidarmos o CREA Júnior para participar. Por quê? Porque vocês já terão o conhecimento da funcionabilidade, da estrutura do CREA, como ele funciona depois quando vocês forem profissionais. E dessa forma também, eu diria que o CREA Júnior pode e auxilia muito o sistema como um todo, fazendo a divulgação, a comunicação entre os acadêmicos de como que é o sistema, convidando os conselheiros, os diretores regionais, a diretoria, o presidente, convidando os profissionais que já têm a ligação com o sistema para divulgar entre o mundo acadêmico, entre as engenharias. Aqui em Brusque, o diretor regional, ele sempre convida para participar, assim, a gente tem uma boa comunicação a respeito disso, ele sempre me convida para participar das reuniões do SEAB ali, e também das reuniões na inspetoria. O nosso amigo Beto Walendowski, né? É isso mesmo. Nós temos mais uma pergunta aqui. Entidades de classe têm alguma extensão aos universitários, como, por exemplo, o CREA Júnior? Como? Eu não entendi. As entidades de classe têm alguma extensão aos universitários, como, por exemplo, o CREA Júnior? Seria naquela forma que eu falei antes, ter na entidade, ter a modalidade do sócio acadêmico. Daí, enquanto você é associado da entidade e tem uma participação no CREA Júnior, e pode ser através do CREA Júnior, vamos dizer, o CREA Júnior participando junto com os acadêmicos na entidade. Essa seria a forma da extensão. E a extensão principal é a relação de participação de qualquer evento da entidade, convidar o CREA Júnior, ou para informar das alterações, quer na área institucional das instituições de ensino, ou quer do sistema, né? E quando vocês adentrarem o mercado de trabalho, vocês já estarão devidamente com o conhecimento de como funciona o sistema, de como acontece as situações, às vezes de conflito, e tem muito conflito, principalmente na área da atribuição. E vocês sabiam que dentro do sistema hoje, nós temos, no sistema Confecre, nós temos aproximadamente 300 títulos profissionais? 300 títulos, é uma gama de profissionais que para satisfazer todo essa forma aí a gente tem dentro do sistema, vou me ater agora um pouquinho a nossa área do sistema profissional. E vocês, quando se formam engenheiros mecânicos, engenheira mecânica ou engenheira química, vocês têm o conhecimento das suas áreas. Vocês terão as suas atribuições relativas à sua graduação. Mas nós temos aqui, dentro do sistema, uma resolução, que é a Resolução 1073, que ela permite a extensão de atribuição por modalidade.
e por modalidade ou fora da modalidade, ou da agronomia ou da engenharia. O que quer dizer isso? Só que a extensão hoje da 1073, ela é com pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado. Até então, nós tínhamos por pós-graduação lato sensu, tá? Engenharia de segurança do trabalho. Hoje, se você for em qualquer habilitação ou qualquer modalidade, pode ser engenheiro de segurança ou engenheira de segurança do trabalho. É só fazer e era uma pós-graduação, não era, quando eu falo em estrito sensu, é mestrado e doutorado, né? Antes era só uma pós-graduação, a nível de especialização, tá? Pode ser dessa forma. Então, se eu quiser uma atribuição, por exemplo, eu faço um formulário, uma coisa assim, para fazer aquela atribuição que eu pretendo cursar, e aí vou até uma... Não, você primeiro tem que cursar, você faz um curso de pós-graduação. Antes nós tínhamos, eu vou citar um exemplo, pós-graduação. Hoje ela pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais, que era uma atividade que o agrônomo acessou, que o engenheiro ambiental acessou. Ela é exclusiva da área de engenharia de agrimensura e cartográfica. Então, eu me formando em engenheiro agrimensor, e é a minha formação, eu já saio com essa atribuição. Eu não preciso fazer nenhuma pós-graduação. Aí, quando eu cursar uma pós-graduação a nível lato sensu, eu apresento o meu certificado, apresento todos e peço e solicito no CREA a extensão de atribuição. Como que esse processo tramita? Ele vai para as câmaras especializadas, no caso vem para a CGMAG, que é a nossa câmara. Por quê? Porque é inerente à nossa graduação. E daí a gente vai ver se ele cursou todas as horas, a grade está com a grade de horário, de conteúdo, e tudo isso aí, satisfez, contemplou, é dado a atribuição. Abre no código depois a atribuição para aquela determinado curso. Mesma coisa do mestrado ou doutorado. E ele se possibilita. Por isso é muito importante, né? Até quando, enquanto acadêmica, a gente procurar fazer todos os cursos para adquirir um conhecimento além daquilo que é necessário para exercermos a nossa profissão. A engenharia química, ela tem um outro conselho que agasalha. A gente não está aqui fazendo divulgação, mas nós temos que informar que tem o... me fugiu. Eu ia falar o nome e agora me esqueci. O Conselho de Química. Tá? Vocês podem ser registrados no Conselho de Química também. Tá? Ou no CREA. É isso aí, então. Ali no chat do YouTube, eu coloquei até o site ali do CREA, onde tem as entidades de classe ali. Tem toda uma lista de todas as entidades de Santa Catarina. Para o pessoal que quiser acessar ali, tirar uma dúvida ali, só acessar ali que já tem o sitezinho de cada um. Era aquele mapa que eu não conseguia abrir o link, quando eu clicava naquela bolinha, abria todas as entidades. Mas nós temos 48 entidades, é aquilo que eu falei. Cada entidade, cada macro-região, o CDR é dividido em aquelas 8 macro-regiões. Se vocês veem lá, tem em cada macro-região. A região, a tua de Brusque, Camila, pertence ao Vale do Itajaí, que tem Itajaí, Brusque, Blumenau e Rio do Sul. E cada inspetoria dessa tem uma entidade. Tem a área Itajaí, que é de Itajaí, tem a CIAMB, que é de Blumenau, e tem a EAV, que é de Rio do Sul, e tem o CEAB, que é de Brusque. Tem mais um que agora ele até, o CEAT de Timbó também. Mas todo ano a entidade tem que fazer a revisão do seu registro, todo ano.
tá? Porque o CREA muda, todo ano ele muda 1/3 do plenário. E o nosso mandato de conselheiro é 3 anos, tá? Mas boa iniciativa, Camila. Você colocou. Também, se vocês quiserem ver o estatuto, o regimento, vão lá no site do CREA, em CEDER, tem lá o nosso regimento, tem todas as entidades, tem como que são eleitos os coordenadores, toda essa sistemática é bem explicada lá, tá? Podem consultar também lá. E também, se vocês tiverem vontade, nós nos colocamos à disposição a qualquer momento. Nós ficamos no compromisso com o Tom de abrir as portas das entidades, e não só com o Tom, com todos os coordenadores naquele evento aqui em Florianópolis. Nós estamos fazendo essa comunicação e para que as entidades convidem o CREA Júnior a participar das suas reuniões, para já despertar nos acadêmicos a vontade de participar de uma entidade. É isso aí, então. Tem mais alguma coisa que queira falar? Seu Valdir, mais alguma colocação? Eu gostaria até de externar a alegria e a satisfação aqui de estar dialogando com vocês, porque eu me reporto ao meu tempo de acadêmico, e isso me faz bem, me faz muito bem, tá? Então, por favor, sintam-se à vontade, se vocês tiverem a condição de nos convidar, ou quiserem nos convidar, nós estamos à disposição. E a qualquer momento, e o CREA Júnior é os futuros profissionais que estarão no mercado. E eu diria que é o nosso futuro, que nós somos passageiros, nós já passamos e deixamos um legado para trás. E esse legado e esses trabalhos profissionais vêm com os egressos das universidades. Ok? Nós aqui agradecemos. Obrigada por tirar um pouquinho do teu tempo para vir aqui conversar com a gente. É uma satisfação estar aqui com você, poder conversar esse bate-papo aqui, foi muito bom. E é isso aí, estamos agradecidos. Eu até não tinha aberto o chat aqui, nós estamos em 11 participantes, né? Não, 5. Mas é uma alegria, Camila. Não, nós estamos em 11, no YouTube nós estamos em 10 agora, 10 pessoas assistindo. É que aqui no chat é só a gente que está organizando. Opa, então, alegria maior ainda, e estamos à disposição. Conversamos aí, bem próximo aí. Nós vamos fazer a eleição agora, dia 11, do novo coordenador do CEDER e também das novas coordenadorias macro-regionais. Nossa gestão termina agora em 31 de dezembro, tá? Mas pode ter certeza que nós vamos conversar com o nosso sucessor, quem quer que seja, para abrir as portas, principalmente para o CREA Júnior, que é muito importante. Essa interatividade, essa relação, essa parceria, eu diria que é uma parceria, porque as duas áreas, as duas modalidades saem ganhando como um todo. Nós aprendendo com vocês e vocês aprendendo com nós, pela experiência que a gente tem, tá? Muito bacana, conforme o senhor comentou, participar das entidades de classe, né, é uma forma de se desenvolver tanto como pessoa, tanto como um profissional, e também, nesse sentido, é um grande privilégio de nós, como acadêmicos, conseguir se aproximar desses profissionais desde a graduação, né? Então, muito obrigada mesmo por esse momento, Valdir. Obrigado a você, Amanda. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço a todos e... Agradecemos também a presença de todos que participaram no YouTube conosco. Conforme a Débora comentou, o link para a certificação ficar disponível por 24 horas e amanhã nós teremos o treinamento da RT Júnior. E o link para inscrição está na bio do nosso Insta.
Ok, boa noite a todas, tá? E a Boa todos. noite e obrigada novamente, Valdir. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.